Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8, verso 13. Se você quer realmente mortificar o pecado, faça e pratique meditações que o tornem humilde o tempo todo e com ideias acerca do seu valor limitado. Como segue? 1. Reflita durante longo período na excelência da majestade de Deus e em sua distância infinita e inconcebível. Refletir bastante nisso certamente o conscientizará da sua própria pequenez, o que fere profundamente a raiz de qualquer pecado que habita em você. Ao chegar à clara descoberta da grandeza e da excelência de Deus, Jó enche-se de aversão por si mesmo e força-se à humilhação. Jó 42, 5 e 6. E em que estado Abacuque fica, conforme afirma ao compreender a majestade de Deus? Veja o capítulo 3, 16. Em Jó 37, 22, lemos: Deus vem em temível majestade. Por isso é que as pessoas da antiguidade pensavam que, se vissem a Deus, morreriam. As Escrituras estão cheias de exemplos de pessoas que se humilharam. Há passagens que, ao comparar os seres humanos com Deus, chamam-nos de gafanhotos, de vaidade, de o pó que resta na balança, como está em Isaías 40, 13 a 15. Encha-se de pensamentos como esses para diminuir o orgulho do seu coração e para manter sua alma humilde. Nada melhor para criar em você forte resistência ao engano do pecado do que essa disposição de coração. Pense muitíssimo na grandeza de Deus. 2. Reflita muito em sua falta de conhecimento de Deus. Embora você conheça o suficiente para se manter modesto e humilde, é pequeníssima a porção que sabe a respeito dele. Contemplando isso, o homem sábio mergulhou na compreensão de si mesmo, que expressa com as seguintes palavras: Sou o mais tolo dos homens. Não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me, se você sabe. Provérbios 30, 2 a 4. Considere também o seguinte para abater o orgulho do coração. O que você sabe a respeito de Deus é ínfimo. Quão imenso é Deus em sua natureza. Você é capaz de encarar o abismo da eternidade sem ficar aterrorizado? Não consegue suportar o esplendor do seu glorioso ser. Por julgar essa consideração de grande utilidade em nosso andar com Deus, à medida que se mantém, como de fato se deve manter, a harmonia com a plena confiança de filhos em nossa aproximação do trono da graça, confiança esta que nós temos e nos é dada em Jesus Cristo e em Jesus Cristo somente, insistirei mais ainda nesse ponto, a fim de dar impressão permanente disso às almas dos que desejam andar humildemente com Deus. Considere, portanto, digo, a fim de manter o coração em temor reverente e contínuo diante da majestade de Deus, que pessoas com as mais sublimes e eminentes realizações, que desfrutaram de comunhão mais próxima e de maior familiaridade com Deus, apesar dessa condição, pouco conheciam dele e de sua glória. Deus revelou seu nome a Moisés, até mesmo os atributos mais gloriosos da aliança da graça, mas isso foi apenas conhecer a Deus pelas costas, como está em Êxodo 34, 5 e 6. Tudo que Moisés viu foi pouco e insignificante em comparação com a perfeição da glória do Senhor. Com referência a Moisés está escrito: ninguém jamais viu Deus, João 1,18. A respeito de Moisés, por comparação com Cristo, no verso 17, se diz que ninguém, nem sequer Moisés, o mais eminente dentre eles, jamais viu Deus. Falamos muito sobre Deus. Conseguimos conversar a seu respeito, sobre seus caminhos, suas obras, seus conselhos, durante a vida inteira, mas a verdade é que sabemos bem pouco a respeito dele. Nossos pensamentos, nossas meditações, nossas expressões sobre ele são inferiores. Todos nós somos infinitamente indignos de sua glória e não conhecemos quase nada da sua perfeição. Você diria que Moisés encontrava-se debaixo da lei
quando Deus cercou-se de escuridão, envolvendo também a mente de Moisés em tipos, nuvens e instituições enigmáticas. Com o brilho glorioso do Evangelho, que trouxe à luz a vida e a mortalidade, Deus foi revelado a partir de seu íntimo, e hoje o conhecemos com muito mais clareza e conforme ele é de fato. Agora vemos seu rosto, não apenas as costas, como Moisés viu. Resposta 1. Reconheço a enorme diferença, quase inconcebível, entre o conhecimento que agora temos de Deus, depois de ter falado conosco por intermédio do próprio Filho, e o que tinham os santos em geral debaixo da lei, como está em Hebreus 1:2. Pois, embora tivessem olhos tão bons e precisos como os nossos, sua fé e entendimento espirituais não fossem inferiores aos nossos, e o objeto da fé fosse tão glorioso para eles quanto para nós, nosso dia raiou mais claro do que o deles. As nuvens foram sopradas e espalhadas para longe. As trevas da noite se foram e fugiram. O sol raiou e a visão melhorou sua percepção e ficou mais clara, como está em Cantares 4:6. Resposta 2. Embora a visão que Moisés teve de Deus em Êxodo 34 tenha sido uma visão do alto, uma visão de Deus como gracioso, etc., não foi além de ver as costas do Senhor, ou seja, de pouco valor em comparação com sua excelência e perfeição. Resposta 3. O apóstolo, exaltando ao máximo a gloriosa luz do Evangelho acima da luz da lei e declarando que agora o véu que provocava as trevas está removido, de modo que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, diz como a refletimos, como espelho, em 2 Coríntios 3:18. Isso ocorre com clareza e perfeição? Lamentavelmente não. Paulo diz como é esse refletir em 1 Coríntios 13:12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Não é de um telescópio para nos ajudar a ver as coisas à distância que fala o apóstolo. E que ajuda precária é o telescópio. Como é insuficiente para melhorar nossa visão, apesar da assistência que presta. Mas Paulo refere-se a um espelho, no qual só existem imagens pouco nítidas das coisas, não as próprias coisas. Compara nossos conhecimentos a olhar para um espelho e diz também que tudo quanto de fato vemos por este espelho é enigma, misterioso nas trevas e na obscuridade. Falando de si mesmo, sem dúvida, alguém com maior clareza de visão do que qualquer pessoa do seu tempo e talvez na história da igreja, afirma que conhecia em parte, só via, por assim dizer, as costas das coisas celestiais, no verso 12. Paulo compara todos os conhecimentos que alcançou a respeito de Deus com os que tinha das coisas quando menino, no verso 11. Eram parciais, não chegando a ser conhecimento perfeito. Por isso passarão ou desaparecerão. Conhecemos as noções e percepções fracas, tênues e incertas que as crianças têm de qualquer ideia abstrata. Sabemos que, quando as crianças crescem e aprimoram suas capacidades, essas concepções desaparecem e até elas se envergonham delas. É recomendável a uma criança que ame e honre seu pai, que acredite nele e que obedeça às suas ordens, mas quanto aos conhecimentos e noções que tem, o pai sabe que são coisas de criança. A despeito da confiança que temos em nossa grande competência, todas as nossas noções a respeito de Deus não passam de infantilidade em comparação com sua perfeição infinita. Na maior parte das vezes, só balbuciamos e dizemos o que não sabemos, mesmo em nossos conceitos e noções de Deus que consideramos mais exatos. Podemos amar, honrar e obedecer o nosso Pai, e Ele aceita nossos pensamentos infantis, pois não passam disso. Somente o vemos pelas costas e pouco sabemos a seu respeito. Por isso, temos a promessa que tão frequentemente nos sustenta e nos consola em nossas aflições. O veremos como Ele é. Como está em 1 João 3:2. Veremos face a face. Conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13:12. Ou seja, agora de fato não vemos. Tudo leva a concluir que aqui só vemos as costas de Deus, não como Ele é, mas uma representação sombria e obscura, longe da perfeição de sua glória.
A rainha de Sabá ouvira falar muitas coisas a respeito de Salomão. Com isso, elaborou muitos conceitos grandiosos de magnificência do rei. Mas quando foi até ele e viu sua glória, sentiu-se forçada a confessar que nem sequer metade da verdade lhe tinha sido contada. Podemos supor que nesta vida alcançamos grandes conhecimentos, ideias sublimes e nobres a respeito de Deus. Mas ai de nós, quando Ele nos levar à sua presença, clamaremos que nunca o conhecemos como Ele realmente é, nem a milésima parte da sua glória, perfeição e bem-aventurança penetrou nosso entendimento. O apóstolo diz, em 1 João 3,2, que ainda não sabemos o que havemos de ser, ou o que vamos ser, como vamos estar naquela situação. Menos ainda passa pelo nosso coração humano conceber como Deus é e descobrir quem Ele é. Isso fica ainda mais evidente quando consideramos aquele que deve ser conhecido e o que sabemos dele agora. 1. Sabemos tão pouco sobre Deus porque é assim que o Senhor deve ser conhecido, ou seja, Ele mesmo se descreveu desse modo, a fim de que não o conhecêssemos. Que outra coisa pretende ao chamar a si mesmo de invisível e incompreensível? Isto é, Ele é aquele que não sabemos como é, nem poderíamos chegar a saber. Nosso progresso no conhecimento de Deus consiste mais em saber o que Ele não é do que o que Ele é. Assim, Deus é descrito como imortal, infinito e, portanto, diferente de nós, mortais, finitos e limitados. Daí a descrição gloriosa dele, o único que é imortal e habita na luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. Sua luz é tamanha que nenhuma criatura pode se aproximar dele. Deus não é visto não porque não possa ser visto, mas porque não podemos suportar a visão dele. A luz de Deus, em quem não há trevas, impede todo o acesso de qualquer criatura existente a ele. Nós, que não conseguimos olhar para o sol em sua glória, somos demasiadamente fracos para suportar os raios do brilho infinito de Deus. No que se refere a essa questão, conforme já se disse, o sábio parece um verdadeiro animal destituído de qualquer entendimento humano, como está em Provérbios 30, verso 2. Ou seja, nada sabe em comparação ao Senhor, de modo que parece destituído de entendimento quando faz considerações a respeito de Deus, de suas obras e de seus caminhos. É preciso entrar em alguns pormenores sobre esse assunto. Quanto à pessoa de Deus, estamos tão longe de conhecê-lo o suficiente para nos instruir mutuamente a respeito dele, mediante palavras e expressões humanas, que formar qualquer conceito em nossa mente, usando imagens e impressões em geral empregadas para conhecer as demais coisas, é como fazer um ídolo, e assim adorar a um Deus criado por nós, não ao Deus que nos criou. Seria o mesmo que, e não menos ilícito, esculpi-lo na madeira ou pedra para formá-lo em nossa mente como um ser adequado ao nosso entendimento. A melhor ideia que possamos ter no tocante à pessoa de Deus é que não é possível ter ideia alguma a respeito dele. Nosso conhecimento do seu ser é muito inferior, quando não vai além de meramente constatar que não o conhecemos. Além disso, existem alguns aspectos de Deus a respeito dos quais Ele mesmo nos ensinou a falar, controlando nossas expressões, mas, feito isso, não vislumbramos a própria realidade nem a conhecemos. O máximo que conseguimos é crer e admirar. Professamos, conforme somos ensinados, que Deus é infinito, onipotente, eterno, e sabemos quantas polêmicas e noções existem a respeito da onipresença, da imensidão, do infinito e da eternidade. Afirmo que temos palavras e noções a respeito desses atributos, mas deles mesmos o que sabemos, o que compreendemos. Pode a mente humana, que é como nada, fazer mais do que se perder num abismo infinito, ou se entregar àquilo que nem consegue conceber, muito menos expressar? Nosso entendimento não é animalesco na contemplação dessas coisas como se nem existissem? Sim, a perfeição do nosso entendimento é não entender e permanecer nisso. Temos apenas um vislumbre daquilo que não passa das costas da eternidade e do infinito. O que direi da trindade ou da subsistência de pessoas distintas na mesma essência individual? Esse mistério é negado por muitos, porque não é entendido por ninguém. É um mistério cujas letras são todas misteriosas. Quem pode declarar a geração do Filho,
a emanação do Espírito e a diferença entre uma e a outra. Mas não vou dar mais exemplos em detalhes. Essa distância infinita e inconcebível entre nós e Deus mantém-nos na sombra em relação a qualquer lisão da sua face ou a qualquer compreensão clara da sua perfeição. Conhecemos a Deus mais por meio de seus atos do que por aquilo que Ele é, mais pelo bem específico que nos faz do que por sua bondade essencial. Conforme diz Jó, como é pequena a porção dele que dessa forma descobrimos. 2. Sabemos pouca coisa a respeito de Deus, pois é exclusivamente pela fé que o conhecemos. Não tratarei agora das impressões permanentes que a natureza deixa no coração de todos quanto à existência de Deus, nem daquilo que podem aprender racionalmente a respeito desse Deus pelas obras da sua criação e providência que veem e contemplam. Esse conhecimento é reconhecidamente conforme a lastimável experiência de todos os tempos tão fraco, inferior, obscuro, confuso, que por isso ninguém jamais glorificou a Deus conforme deveria. Ao contrário, a despeito de todos os seus conhecimentos sobre Deus, os homens estavam, na verdade, sem Deus neste mundo. O conhecimento principal e quase único que temos de Deus e da revelação de si mesmo vem pela fé. Quem dele, de Deus, se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Nosso conhecimento de Deus e de sua recompensa, o alicerce de nossa obediência ou de nossa aproximação dele, é crer. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Vivemos pela fé, de modo que, pela fé, não temos nenhuma ideia, imagem, nem forma específica daquilo que cremos. A fé é o único argumento que temos em favor das coisas que não vemos, como está em Hebreus 11, 1. Posso aqui insistir na natureza da fé e manifestar que, a partir de comparações e discernimentos, mesmo que conhecemos somente pelas costas, conhecemos apenas pela fé. Quanto ao surgimento da fé, ela é edificada inteiramente no testemunho daquele a quem não vimos, conforme diz o apóstolo. Como vocês podem amar aquele que não viram? Isto é, aquele cuja existência vocês não conhecem, senão pela fé. A fé recebe tudo pelo testemunho exclusivo dele. Quanto à natureza da fé, é a aceitação do testemunho sem evidências demonstradas. Conforme se disse anteriormente, o objeto dessa fé está além do nosso alcance. Daí nossa fé, segundo se observou, ser explicada como um ato de ver obscuramente, como no espelho. Tudo o que conhecemos desse jeito e tudo o que sabemos a respeito de Deus só conhecemos dessa maneira é infinitesimal e obscuro. Entretanto, você dirá, tudo isso é verdade só para os que talvez não conheçam a Deus conforme ele se revela em Jesus Cristo. Para os que o conhecem, é diferente. É verdade. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. João 1,18. E o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. 1 João 5,20. A luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilha sobre os cristãos, como está em 2 Coríntios 4,4. Sim, e Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Verso 6. De modo que, outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Efésios 5, 8. O apóstolo diz, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, 2 Coríntios 3, 18, e agora estamos tão longe de ficar nessas trevas ou a uma distância tão grande de Deus que nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. 1 João 1, 3. A luz do Evangelho, mediante a qual Deus agora é revelado, é gloriosa. Não uma estrela, mas o sol em sua beleza raiou sobre nós, e o véu foi retirado do nosso rosto. De modo que, embora os não cristãos, e talvez mesmo alguns cristãos fracos, permaneçam em certa escuridão, os que tiveram algum crescimento ou realizações consideráveis possuem uma perspectiva e visão nítida da face de Deus em Jesus Cristo. Resposta 1. A verdade é que todos nós sabemos o suficiente a respeito de Deus para o amar mais do que o amamos.
para nos deleitar nele e servi-lo, obedecer às suas ordens, crer e confiar nele muito mais do que já conseguimos até agora. Nossa visão obscura e nossa fraqueza não servem de desculpa para nossa negligência e desobediência. Quem é que já viveu à altura dos conhecimentos que recebeu da perfeição, da excelência e da vontade de Deus? O propósito de Deus ao oferecer algum conhecimento de si mesmo é que o glorifiquemos como Deus, isto é, que o amemos, que creiamos nele e a ele obedeçamos. Rendamo-lhes toda a honra e glória que pobres criaturas pecaminosas devem a Deus, o seu Criador, que lhes perdoa os pecados em seu Filho amado. Todos devemos reconhecer que nunca fomos totalmente transformados segundo a imagem dos conhecimentos que já recebemos. E se tivéssemos empregado bem nossos talentos, Deus nos teria confiado mais deles. Resposta 2. O conhecimento que temos de Deus pela revelação de Jesus Cristo no Evangelho excede em preeminência e em glória, principalmente em comparação com qualquer conhecimento de Deus obtido de outra forma ou outorgado na lei do Antigo Testamento, mera sombra de boas coisas, mas não sua imagem expressa. Disso, o apóstolo Paulo trata extensivamente em 2 Coríntios 3. Cristo agora, nesses últimos dias, revelou o Pai a partir do próprio coração, tornou conhecidos seus propósitos, sua mente e sua vontade muito mais clara e distintamente do que no passado, quando mantinha seu povo debaixo do treinamento da lei. É esse, na maior parte, o ensino pretendido nos trechos bíblicos antes mencionados. A outorga e a declaração clara e compreensível de Deus e da sua vontade no Evangelho são expressamente exaltadas em comparação com qualquer outro modo de se revelar. Resposta 3. A diferença entre os cristãos e os incrédulos, no tocante ao conhecimento, não se acha tanto no conteúdo nem no modo de conhecer. Alguns incrédulos talvez saibam mais e consigam dizer mais a respeito de Deus, de sua perfeição e de sua vontade do que muitos cristãos. Mas nada sabem do que deveriam, nada de maneira certa, nada de modo espiritual e salvífico, nada com luz santa e celestial. A excelência de um cristão não é ter ampla apreensão das coisas, mas sim aquilo que de fato compreende, talvez bem pouco, aquilo que vê à luz do Espírito de Deus, de forma salvífica e transformadora da alma. É isso o que nos dá comunhão com Deus, não a simples pesquisa investigativa, nem conceitos baseados em mera curiosidade. Resposta 4. Jesus Cristo, por sua palavra e Espírito, revela ao coração de todos os que lhe pertencem Deus, o Pai. O Deus da aliança, recompensador, e isso de modo totalmente suficiente para nos ensinar a obedecer-lhe aqui, nos levar à íntima comunhão com ele e nele descansar, desfrutando-o por toda a eternidade. Mas segue ainda. Resposta 5. Apesar de tudo isso, o que conhecemos de Deus não passa de uma pequena porção. Só o vemos pelas costas. Por quê? A intenção de toda revelação no Evangelho não é desvendar a essência da glória de Deus, a ponto de o vermos conforme ele é, mas simplesmente declarar o fundamento suficiente para nossa fé, nosso amor, nossa obediência e nossa intimidade com ele, ou seja, a fé que espera de nossa parte, acompanhada das devidas obras prestadas por pobres criaturas em meio a tentações. Quando, porém, Deus nos chamar à sua eterna admiração e contemplação, sem interrupção, terá uma nova maneira de revelar-se, e as coisas, na forma que agora existem, desaparecerão como sombra. B. Custa-nos entender o que está revelado na palavra e demoramos a crer. Deus nos mantém em nossa enfermidade e fraqueza, em contínua dependência dele, para acolhermos ensinos e revelações a respeito dele por meio da sua palavra. Nunca neste mundo, alma alguma alcançará a totalidade daquilo que pode ser deduzido e descoberto na Bíblia, de modo que, embora o caminho da revelação seja claro e evidente no Evangelho, sabemos pouco mesmo do que é revelado. Vamos agora relembrar a aplicação e o propósito dessas considerações. Será que a devida compreensão da inimaginável grandeza de Deus e da distância infinita entre nós e Ele encherá a alma de temor santo e reverente, a ponto de nenhuma concupiscência ser capaz de ali
prosperar ou florescer, que a alma se acostume a ter pensamentos reverentes sobre a grandeza e a onipotência de Deus, e assim permanecerá continuamente vigilante contra qualquer comportamento indevido. Pense no Deus com quem tem de se entender, pois nosso Deus é fogo consumidor. Humilhando-se diante da presença e do olhar dele, vai saber que sua natureza é por demais limitada para discernir com exatidão a essência da glória de Deus. Que o vento leve o véu do meu ego, e que em cada passo ceda a tua luz. Seja em mim o traço puro e sincero, que dissolve a sombra e refaz a luz. Que meu riso traga o tom da tua graça, e que o tempo molde em mim tua estação. Seja a seiva que me cura a alma, raiz eterna do meu coração. Que o vento leve o véu do meu ego, e que em cada passo ceda a tua luz. Seja em mim o traço puro e sincero, que dissolve a sombra e refaz a luz. Que meu riso traga o tom da tua graça, e que o tempo molde em mim tua estação. Seja a seiva que me cura a alma, raiz eterna do meu coração. Sopra em mim amor que acalma, seja a chama me aquecer. Vem regar meu chão de estrada, pra em teu solo florescer. Que o ontem fique preso ao que é passado, que o futuro seja em ti reescrito. Tua palavra é casa e ar sagrado, o caminho certo entre o não e o infinito. Que eu me renda ao pulso do teu ritmo, e desfaça os nós que eu mesmo fiz. Seja o norte em meio ao labirinto, o farol que insiste em ter raiz. Pois não há lugar além da tua essência, nada brilha mais que o teu querer. Sou um grão perdido na imensidão, mas no teu amor sou renascer. Que meu ser se entregue ao vento que te sopra sobre mim. Cristo